A paz do Senhor Jesus. Um bom dia a você e a toda a sua família. A você, aluno ou aluna da Escola Bíblica Dominical, que privilégio nós temos da parte de Deus de logo pela manhã podermos desfrutar desse momento tão maravilhoso com o Senhor na Escola Dominical, aprendendo mais da sua palavra no dia do Senhor. Também saudamos com bem-vindos nossos amigos e irmãos de outras igrejas que fielmente nos acompanham por meio deste canal e a você que nos visita. É uma honra tê-lo conosco. Você que tem o desejo de se matricular na nossa EBD online, pode assim fazer nos procurando por meio do chat, pela aba de comentários ou pela descrição que está no vídeo. Será maravilhoso ter você como nosso aluno. Daremos todo o suporte necessário para o seu crescimento e edificação espiritual. Hoje estudaremos a lição de número 3 da nossa revista de adultos do quarto trimestre de 2020, que tem por tema Jó e a realidade de Satanás. Antes de iniciarmos a aula, eu peço para você não deixar de se inscrever no canal, caso ainda não se inscreveu, comentar e curtir os nossos vídeos. Compartilhe agora o vídeo com seus amigos e parentes para que a palavra de Deus também possa alcançá-los. Tenha em mãos a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a sua Bíblia, reúna a sua família e esteja atento, com a mente e o coração preparado para absorver a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus e ela, que é o nosso alimento espiritual, possa alimentar a sua alma nessa manhã, aí aonde você está agora. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, diante de Ti estamos, Senhor, nesta manhã de domingo, juntamente, Senhor, com os Teus servos, com as Tuas servas, Senhor Pai, para mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar guarida nos corações, que ela possa, Senhor Deus querido, produzir os efeitos pelas quais, Senhor Deus amado, ela foi assim escrita e dada a nós. Que ela possa trazer salvação, que ela possa trazer consolo, que ela possa trazer edificação, que ela possa trazer, Senhor Pai amado, a regeneração, a transformação, a mudança, Senhor Deus amado, de homens e mulheres à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por este privilégio, Senhor, de podermos nos assentar para aprender a Tua palavra. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos dê graça, Senhor Deus, para que possamos não somente, ó Deus, conhecer mais a Tua palavra por meio, ó Deus bendito, do nosso intelecto, mas que nós possamos conhecer verdadeiramente o Senhor, como o próprio livro de Jó, a qual nós estamos estudando, assim declara, que não conhecemos somente de ouvir falar, mas que os nossos olhos, que as nossas vidas possam contemplar o Deus Redentor, o nosso Salvador. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Bom, amados irmãos, irmãs, como nós falamos, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, a realidade de Jó e a realidade de Satanás. Então, o nosso texto áureo da nossa lição diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás
entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe está também no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 12, e o capítulo 2 de Jó, do verso 4 ao verso 5. Vamos então fazer uma breve leitura para que nós possamos, assim, estar a par daquilo que iremos estudar nesta manhã, e esse texto é a base da lição de hoje. Diz assim o versículo 6 do capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó o Deus debalde? A Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O capítulo 2, o verso 4 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Certo? Esses dois textos que nós lemos, um em cada capítulo, refere-se às duas vezes do diálogo, né, que Satanás teve com Deus, relacionando a vida de Jó. O objetivo geral da nossa lição é destacar que Satanás é um ser não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Então, repetindo, o objetivo geral desta lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Isso tem que estar bastante claro para nós nesta manhã. Esta lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, que tem por título O livro de Jó e a natureza de Satanás. Aqui nós vamos ver que o livro de Jó, ele não procura provar a origem de Satanás, mas o revela como um ser real, existente. O segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver que o livro de Jó e as obras de Satanás, que as obras de Satanás, elas são visíveis e revela a sua natureza maligna. E o terceiro tópico desta revista, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Nós vamos ver nesse tópico
que os intentos de Satanás não foram alcançados. Portanto, aí a nossa introdução da nossa lição. Uma das coisas mais perigosas é uma ideia que revela determinados extremos. Acerca de Satanás, há pelo menos duas. A primeira tenta negar a sua existência. E a segunda supervaloriza a ação maligna como se Satanás fosse uma entidade onipotente, como se Satanás fosse um todo-poderoso. O livro de Jó revela a realidade do diabo. É o livro mais claro no Antigo Testamento sobre esse assunto. Entretanto, de maneira equilibrada, nós podemos aprender que o diabo ele tem determinada ação no mundo, mas ele jamais foi maior que Deus, nem muito menos exerce ação autônoma, né? Ele não pode fazer o que bem quiser. Ele está debaixo da autoridade, da soberania do nosso Senhor. O livro de Jó, ele mostra com clareza que o diabo está submetido a Deus desde sempre, como nós assim falamos. Essa compreensão é para nós alentadora, animadora, pois não podemos ignorar a sua ação, mas também não devemos supervalorizá-lo, porque maior é o Deus que nos salvou. Bom, o problema do mal. Eu vou relatar aqui nesta manhã o problema do mal por 3 pontos de vista. Pelo ponto de vista mítico, né, como um mito, cada povo e cada cultura possuem seus próprios mitos. Os melhores dicionários definem mito como sendo uma forma de pensamento oposta ao pensamento lógico-científico. Seria a tentativa de explicar o misterioso e o sobrenatural, de modo racional, de modo não racional ou não naturalista. Assim, é possível falar de mitologia grega, persa, romana, nórdica, babilônica, egípcia, etc. Então, nesse contexto, historiadores e antropólogos associam o surgimento da crença em demônios, espíritos maus e até mesmo no diabo, aos primórdios da civilização humana. Então, acredita-se, por exemplo, que a magia e a feitiçaria já eram amplamente praticadas na Mesopotâmia, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então, por essa perspectiva, demônios, espíritos maus e o diabo não seria seres pessoais, nem mesmo reais, mas apenas representações míticas que o homem primitivo teria dado às forças cósmicas para os quais não teria explicação racional. O diabo da mitologia não é real e, portanto, não assume o caráter de pessoalidade. Então, olha como que pensam a respeito do diabo, dos anjos maus, de acordo com o ponto de vista mítico. E pelo racionalismo filosófico, por outro lado, o racionalismo filosófico não admite o mal como sendo uma realidade espiritual, já que não passa pelo crivo da razão. O mal é apenas o oposto moral da verdade ou do bem. Por exemplo, a fidelidade seria visto como um bem,
enquanto a infidelidade, o seu oposto, seria como o mal. Então, percebe-se aí que o ponto de vista mítico, como um mito, é antagônico, é contrário ao que pensa o racionalismo filosófico em relação ao mal, em relação aos demônios, em relação a Satanás. Agora vamos ver pela cultura bíblica. A concepção que se tem do diabo e da existência do mal, segundo a cultura bíblica, difere muito do mítico e do racionalismo. Então, de acordo com a Bíblia, o diabo existe e é real. Mas, todavia, no estudo sobre a existência de Satanás na cultura judaico-cristã, é preciso levar em conta o caráter progressivo da revelação bíblica. Então fica bem explícita a diferença de compreensão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento a respeito do diabo e dos demônios. No Novo, a compreensão é mais completa. Isso explica, por exemplo, porque muitas vezes o mal não é descrito de maneira personificada e o porquê do caráter de Satanás não ser explicitado no Antigo Testamento. Mesmo não tendo a revelação completa, o Antigo Testamento não nega a existência de Satanás e a personificação do mal. O diabo, descrito no livro de Jó, é, portanto, um ser maligno, real e pessoal. Ok? Nós vamos então para o nosso primeiro tópico da nossa lição, o livro de Jó e a natureza de Satanás. O primeiro subtópico desse ponto, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real e destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo ele é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus, como nós lemos aí no nosso texto áureo e na nossa leitura bíblica em classe, que o diabo estava juntamente com os filhos de Deus naquele episódio, né? Como um tribunal, onde o diabo seria o promotor de justiça, o acusador daqueles que são os filhos do Senhor, os homens, os servos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade rápida de locomoção do diabo, né? Como lá no versículo 7 diz que ele vinha de rodear a terra e passear por ela. Então, por ser um ser espiritual e terem poderes sobrenaturais, o diabo tem essa capacidade que o homem não tem, né? Por ser um ser espiritual, a sua locomoção ela se dá de uma forma bem mais veloz do que os seres humanos. O segundo subtópico desse ponto 1, diz que o diabo é um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo, dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente como o nosso Deus. Então, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem, foi uma criação do próprio Deus. E nem sempre o diabo
foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Correto? Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele pode ir até onde Deus permite, nenhum centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. O terceiro subtópico do nosso ponto 1 diz que um ser dotado de personalidade. Então nós vimos aí no primeiro ponto que Satanás, ele é um ser espiritual, ok? Ele é um ser criado, assim como os anjos, os homens, toda a criação de Deus. E agora, o ponto 3, ele é um ser dotado de personalidade. Então diz assim o nosso texto do comentarista: além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece, de forma mais explícita na tentação de Cristo, quando nós vemos lá em Mateus, no capítulo 4, e também no capítulo 4 de Lucas, o diálogo que Satanás teve com Jesus no deserto, expressando, assim, os seus argumentos, tentando, assim, convencer a Jesus a fazer a sua vontade. Então, no livro de Jó, além de se apresentar verbalmente, Satanás também ele demonstra possuir conhecimento. O texto diz que ele conhecia a vida de Jó. Tanto é que quando Deus pergunta a Satanás se ele tinha observado Jó, ele não se faz de indiferente. Ele prontamente responde a Deus, dizendo que Jó era, porque Deus assim tinha abençoado a sua vida e por isso Jó era um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem temente a Deus, e por isso a gente verifica que Jó era conhecido por Satanás. Ele sabe o que se passa na terra e como se comporta os homens. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse não ignorar os ardis e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Então, conhecendo a vida de Jó, acompanhando de perto a vida de Jó, Satanás pôde, assim, tecer os seus argumentos diante do Criador para, assim, afrontar a Deus diante do testemunho que Deus havia dado a respeito de Jó para os filhos de Deus e também para Satanás, que fazia parte
né? Naquele momento que Deus assim fez a pergunta. O segundo ponto da nossa lição, o livro de Jó e as obras de Satanás. Então, uma primeira obra aí de Satanás é produzir dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Temos vários heróis da fé, vários nomes que nós podemos citar de homens que viveram uma vida de tribulação, uma vida de sofrimento. Mas Jó foi um homem que passou por um sofrimento, creio eu, que nenhum outro na Bíblia sofreu como Jó assim sofreu. Primeiramente, o diabo, ele atingiu as posses de Jó. Depois, ele atinge a sua casa e a sua família. E depois, o diabo ataca a saúde de Jó, produzindo uma doença que o fez padecer dor e o isolamento social. Portanto, percebemos que a estratégia de Satanás para tentar contrariar o testemunho de Deus a respeito de Jó, dizendo que Jó só era aquilo, porque Deus tinha dado a ele muitos bens, muitas posses, família numerosa, era um homem saudável. Então, diante de tudo isso, ficaria muito fácil para Jó servir a Deus. Era como se Satanás está dizendo para que Jó estava servindo ao Senhor, porque o Senhor, Deus, comprava Jó com bens e com riquezas, com saúde, com prosperidade. E Deus vai mostrar para o diabo que é possível alguém adorar a Deus, não pelaquilo que Deus dá, mas pelaquilo que Deus é. Então, primeiramente, o diabo, ele atingiu as posses de Jó e fez o patriarca sofrer ao ver seu patrimônio destruindo de uma forma repentina. Da mesma forma, houve um grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois a sua família foi devastada. Seus filhos morreram, 10 dos seus filhos, todos morreram em um único dia. Os seus bens também foram perdidos de uma forma muito repentina. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. A segunda obra de Satanás é acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento. Mas não só isso, ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade baseada no interesse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro,
querendo cirandá-lo, quando Satanás pede para cirandar Pedro e o Senhor assim não permite. O diabo quis fazer também a mesma coisa com Jó. E o livro de Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Satanás nos é apresentado como um acusador, expressão usada no Novo Testamento para definir o seu papel. Ele levanta suspeitas quanto às motivações de Jó em ser tão íntegro e reto diante de Deus. Suas dúvidas colocam sob suspeita o testemunho de Deus e, consequentemente, as relações entre Deus e o homem. Ele não tem um poder próprio e não age independentemente de Deus. Suas ações, Deus assume como sendo suas próprias ações, quando afirma que Satanás o havia incitado contra ele, contra Jó, para o consumir sem causa. Satanás também reconhece isto ao dizer a Deus: estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Embora a maldade tenha sido proposta e executada por Satanás, ele próprio, Satanás, reconhece que é a mão de Deus, em última análise, a responsável pelas aflições de Jó. Satanás não é um ser autônomo, independente, com liberdade plena para agir e fazer o que lhe interessa. Uma outra obra de Satanás é tentar. Devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os salbeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Possivelmente, as propriedades, os bens, os rebanhos que Jó tinha eram invejados por esses povos. Porém, sabemos que Deus assim guardava. Mas o dia que Deus, como estivesse com a mão sobre a vida, sobre os bens de Jó, protegendo, e o dia que Deus, ele assim, tira essa mão, essa proteção, Satanás rapidamente incita estes povos a invadirem, a consumirem estes bens que Deus havia dado a Jó. Percebemos que todas as ações do diabo, elas são realizadas mediante a autoridade de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Satanás jamais pode fazer algo que Deus assim não permita, não autoriza, não autentica para que ele possa assim fazer. Deus, ele está no controle do universo, no controle de todas as coisas. É isto que o livro de Jó, ele traz como um tema bem claro para nós. É que nós devemos confiar em Deus. É que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar no Senhor. A palavra de Deus está, assim, recheada de texto que nos diz para que nós confiemos somente nele. Porque ele sabe aquilo que é melhor para nós. Pode ser que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, nós não podemos entender o que está acontecendo, mas mesmo assim, confia no Senhor, crer no Senhor,
Acredita que o Senhor, Ele tem o melhor para você e fará aquilo de melhor. Amém? O terceiro tópico da nossa lição, o livro de Jó e o ocaso de Satanás, né? A queda, a ruína de Satanás. O primeiro ponto desse terceiro tópico diz: queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro não é pô-lo Satanás em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não teve êxito no seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então, a confiança de Jó, a vitória de Jó, foi uma derrota para Satanás. Recentemente foi publicado no Brasil um livro sobre a batalha espiritual, que define a batalha espiritual com os seguintes dizeres, abre aspas, há no mundo dois reinos em conflito, duas forças que se chocam em combate pelo destino eterno dos seres humanos. Dois poderes em confronto, o poder das trevas com o poder contra o poder da luz. Fecham aspas. Para o editor deste livro, o mundo está literalmente dividido entre duas grandes forças, um do bem e a outra do mal. E que precisamos urgentemente optar por um lado, sacar as armas espirituais e partir para defender o ameaçado reino do Senhor Jesus. Jó, porém, amados irmãos, não vê o mundo assim. Para ele, o Senhor reina. Logo após ele ter sido violentamente afligido pelas catástrofes provocadas por Satanás, ele não diz: o Senhor deu e Satanás tomou. Agora devo amarrar e reivindicar o que me foi tirado. Pelo contrário, amados irmãos e irmãs, sua afirmação revela que mesmo tendo sido Satanás o autor de toda a desgraça que sobreveio a ele e a sua família, ele continua colocando Deus no centro de todos os acontecimentos ao declarar: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz que nós, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por quê? Porque o Senhor, Ele já venceu por nós na cruz do Calvário. A perda de Satanás, quando Jó, ele se mantém íntegro e firme a Deus, não blasfemando, confiando no Senhor, ela representa a vitória que Jesus teve na cruz do Calvário, quando ele foi obediente, quando ele cumpriu a missão, a qual o Pai havia assim designado, em morrer naquela cruz. A morte de Jesus foi a derrota de Satanás. A morte de Jesus
foi a nossa vitória. Por isso que em Cristo Jesus nós temos e nós somos mais do que vencedores. Glórias a Deus. O segundo ponto da nossa lição diz que Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico, ou seja, um final glorificante. Jó, ele foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, ele saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, assim como ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós, lendo o livro de Jó, nós torcemos para que Jó se mantenha firme, porque nós estamos de um ponto de vista que não é o que Jó estava vivendo. Jó tinha vários motivos para, assim, não ir até o fim no seu propósito de confiar a Deus. Mas Deus conhecia o seu servo e sabia que Jó servia a Deus não somente pelaquilo que Deus tinha dado a Jó, mas aquilo que Deus era, aquilo que Deus representava para ele. E qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Qual tem sido as suas motivações em relação ao Senhor? Quando você vem para o culto, para adorar a Deus, se de repente aconteceu algum problema na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja lá onde for, que aquilo te entristeceu, que nós sejamos como Jó, confiar no Senhor e nos alegrar em Deus, bendizer ao nome do Senhor, que possamos dizer, assim como Jó: bendito seja o nome do Senhor. Que as circunstâncias ruins que muitas das vezes nós passamos, elas não venham a afetar a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança com Deus, e sabermos que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará e nos dará a vitória. Deus trouxe alívio, paz e livramento a Jó. Deus provou a Satanás que Jó era mesmo o homem que ele disse que era: justo, reto e temente a ele. Que nós possamos ter testemunho do Senhor diante do diabo, diante de Satanás e diante deste mundo. Pode até que venhamos a ser acusados, porque esse é o papel de Satanás. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos que quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Se você é um filho de Deus, se você é um regenerado, aquele que nasceu de novo, um eleito do Senhor, e que se você mantém firme e fiel a Deus, confia no Senhor, nada poderá separar você do amor de Cristo. Nenhuma acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as acusações que Jó sofreu, não somente de Satanás, mas também dos seus amigos, que insistiram de que Jó havia cometido algum erro, algum deslize na sua caminhada, na sua vida, e por isso ele estava
agora pagando por aquele problema, por aquele pecado. Deus não permitiu que Jó enfrentasse essas provações por causa dos vícios de Jó, por causa dos pecados de Jó, mas foi por causa da virtude do seu servo. Não era por Jó ser um ímpio, mas por ele ser um justo, que ele estava passando por todas aquelas dificuldades. Concluindo, meus amados irmãos, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Desta forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas de forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, lá na primeira carta de João, no capítulo 5, o versículo 18, diz que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Então, tenha esse anelo do Senhor, tenha essa confiança em Deus. Se você experimentou o Senhor por meio de uma conversão genuína, por meio do nascer de novo, você pode descansar no Senhor. Descansar em Deus, porque o inimigo, ele não tem poder sobre você. A não ser como ele fez com Jó. Pode ser que você passe por alguns problemas, por alguma dificuldade, mas se alegre em Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. A verdadeira adoração ao Senhor, ela não está ligada às nossas circunstâncias. Sem dúvida, amados irmãos e irmãs, agradecemos a Ele por causa das circunstâncias boas que passamos. Mas a verdadeira adoração acontece em nós por meio da graça de Deus que Ele nos dá, independente das circunstâncias que Ele, de modo soberano, permite que soframos. Então, a nossa adoração, ela não está presa às circunstâncias que estamos vivendo. Se estamos felizes, vamos adorar a Deus. Se estamos tristes, deixamos de adorar a Deus? Não. Mas aqueles que são realmente verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, não importa por que circunstâncias estão passando. Como Abacuque assim declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais vacas nos currais, ainda que não haja mantimento, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Que isso possa ser uma qualidade, uma virtude na sua vida. Independente daquilo que se passa, todavia possamos nos alegrar em Deus. Satanás
existe e ele é o seu inimigo. Se você é um cristão verdadeiro, então Satanás te odeia, pois você é um portador da imagem de Cristo. E por toda a sua vida, por toda a sua morte, pela ressurreição e pela ascensão, Cristo quebrou sozinho o poder do opressor, o poder do diabo. Satanás perdeu o seu sufocante domínio sobre as nações. O equilíbrio de poder foi virado. Na era do Antigo Testamento, clarões de luz apareciam em meio às trevas. Mas agora, em Cristo e através de Cristo, a luz raiou. Jesus é a nossa luz. Não andamos mais em trevas. Se você, cristão, passa por um período de sofrimento nesses dias, talvez nesse momento o Senhor esteja assentado no seu trono celestial. Após ele apontar para você, ele comenta com as multidões celestiais: observaste tu a meu servo? Observaste tu a minha serva? Um dia, amados irmãos, pode ser que você veja como o Senhor mostra toda a sua criação, as glórias. Hoje ainda não foram reveladas do que ele fez ao criá-lo à imagem de Deus e depois recriá-lo como o seu filho. A percepção da guerra espiritual como uma disputa pelo poder de domínio e controle do homem, do mundo e da história acabou levando a igreja evangélica a optar pelas mesmas armas de Satanás e perder o sentido mais profundo e verdadeiro da luta espiritual, que é o de nos transformar, de transformar os nossos conceitos, de transformar nossos valores, nossas teologias, que tentam enquadrar Deus nos esquemas malignos do poder. Nosso chamado, amados irmãos, é para subir ao Calvário, para sofrer todas as implicações do amor e do serviço a Deus, a resistir todas as investidas malignas que tentam nos afastar do caminho para a Jerusalém celestial. A vitória espiritual é a resposta do amor incondicional e desinteressado a Deus e ao seu reino. Enquanto permanecemos íntegros nas nossas motivações, nos nossos desejos, enquanto permanecemos no caminho do discipulado e da cruz, enquanto permanecemos obedientes e submissos ao Senhor e à sua palavra, permaneceremos do lado de quem é e sempre será o vencedor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu as nossas guerras. Ele venceu as nossas batalhas. Que Deus em Cristo Jesus possa falar ao seu coração nesta manhã. Que você possa sentir consolado e saber que Deus cuida da sua vida. Você muitas das vezes pode não entender o que passa com você ou ao seu redor. Mas a palavra de Deus nesta manhã para você, confia no Senhor. Confia em Deus. E se você, nesta manhã, deseja reatar esta comunhão com o Senhor, nós iremos orar e que o Senhor possa, assim, dar a você
a graça para que você possa ficar fortalecido no Senhor, no seu poder e permanecer até a nossa caminhada final. A vitória de Jó foi porque ele confiou no Senhor. Mesmo sem entender, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Embora pareça que está desapercebido ao nosso redor. Como falei, Jó, ele não tinha o conhecimento que nós temos quando nós lemos a história. Jó não sabia, não entendia nada. E veio desgraças, catástrofe, perdas, enfermidades. Talvez você está preocupando muito com a sua saúde. Talvez a sua esperança está nos seus bens. Talvez você está supervalorizando a sua família. Mas a gente percebe que todas estas colunas que muitas vezes nós firmamos nas nossas vidas, elas são frágeis. Os bens, as riquezas, elas ficam para trás. Assim como Jó, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá, para a terra. Nada do que você conquiste ou que você tem de bens, isso servirá para que você possa passar a eternidade com Deus. A sua família também não é a coluna firme. Ela te ajuda em certos momentos, mas ela não é a coluna principal. E nesse livro a gente viu que isso é passageiro. Como aprendemos no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é poeira. Até mesmo a saúde, que muitas das vezes nos gabamos de tê-la. Mas como Jó, repentinamente, ele ficou acometido daquele mal e daquela enfermidade, que assolava desde a planta dos seus pés até a sua cabeça, e que levou ele a um isolamento. Olha só, muitas vezes se gabamos e muitas vezes perdemos alguma coisa e falamos assim, que bom, eu tenho saúde, eu tenho tudo. Eu te digo nesta manhã que a tua conclusão, ela é irreal, ela é uma inverdade. Eu digo para você que quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Não precisamos mais de nada, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus possa assim abençoar a sua vida nesta manhã. E você possa também ajudar a esta igreja a propagar o Evangelho, a palavra de Deus. Nos ajudando, contribuindo, ofertando neste momento com a sua oferta de amor, a sua oferta de gratidão, por meio das nossas ferramentas que estão aparecendo abaixo aí do seu vídeo, por meio do PicPay ou por meio das contas bancárias. Que Deus possa abençoar a sua vida e nos ajude a propagar o Evangelho, contribuindo, né, com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Nós vamos, neste momento, agradecer a Deus por este momento, por este domingo, e que possamos estarmos com o nosso coração preparados para a noite louvarmos a Deus, bendizermos o nome do Senhor. Pode ser que você, durante esse dia ou neste momento, está com algum problema ou alguma dificuldade, mas possa fazer como salmista. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você venha para a casa do Senhor neste domingo com o coração alegre e dê ao Senhor o melhor, porque o nosso Redentor vive e, por certo, ele se levantará e ele assim
nos abençoará. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer o Senhor por este momento que passamos, por esta manhã, Deus gloriosa, maravilhosa, pela Tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, que nenhum mal, Senhor Deus amado, chegará à tenda dos Teus servos, porque nós estamos escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente nós descansamos. Que nesta manhã, Senhor Deus, o Senhor possa abençoar e consolar o seu coração e o coração, Senhor Deus querido, daquele aflito, ó Pai amado, que está carente, ó Deus bendito, do Senhor e da sua graça. Que esta palavra possa, Deus bendito, produzir em sua vida uma transformação, uma mudança. Meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo, por essa escola bíblica dominical, por este ministério, por este trabalho, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. E que o Senhor, Pai, possa assim continuar usando os teus servos, salvando vidas, e que a tua palavra e o teu reino possa ser pregado e que ele avance para a glória do nome do Senhor. Eu te peço a tua bênção e assim agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.